Em Brasília, às 7 horas da manhã. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e você acompanha agora o Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. No quadro Ética e Justiça, teremos a participação do nosso colaborador, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Por unanimidade, a terceira turma do TST condenou uma empresa do setor educacional por não ter incluído o risco biológico da Covid-19 em seus programas de prevenção e saúde ocupacional. A Corte determinou a atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além de fixar a indenização de R$50 mil por dano moral coletivo, ao entender que a omissão das medidas de prevenção expôs os trabalhadores a risco durante a pandemia. Sobre o assunto, vamos conversar com a advogada especialista em recuperação de crédito, busca de bens e fraudes na execução, atuante há mais de 17 anos na advocacia trabalhista laboral. Especialista em advocacia previdenciária laboral, assessoria jurídica sindical, conciliadora e mediadora judicial, Gracileide Bacelar. Dados pessoais sensíveis definidos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados merecem cuidado especial por parte do operador em posse dessas informações. A exposição indevida, se for causada pelo responsável, gera dever de indenização. Com base nesse preceito, o juiz Xerxes Guzmão, da 15ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, condenou uma gestora de mão de obra portuária a pagar R$15 mil por danos morais a 4 trabalhadores que sofreram exposição de dados pessoais sensíveis, incluindo informações laborais, bancárias e de saúde. E sobre o tema, a gente conversa com o advogado especialista em Direito Trabalhista, Tiago Kunerti. Agora são 7 horas e 4 minutos na virada do relógio. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp. Anote aí, 61 999758140. Calma que eu repito. 61, obviamente o prefixo de Brasília, 999758140. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo TuneIn, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do mundo. Basta instalar o aplicativo no seu celular ou acessar o site tunin.com e fazer a busca por Rádio Justiça FM. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Você já sabe, você pode conferir as notícias do Supremo Tribunal Federal em www.stf.jus.br. Destaques de hoje. Reunião no STF discutiu cooperação institucional para o combate ao crime organizado no âmbito da ADPF 635. Ministro Alexandre de Moraes defende integração entre Judiciário, Ministério Público, Polícia e Congresso no combate ao crime organizado. Ainda, a TV Justiça debate energia limpa no programa Como Funciona Aí. E ainda, COP30, o papel do STF na proteção ambiental. Para mais notícias e outras informações, você acessa, vou repetir para você, www.stf.jus.br. 7 horas e 5 minutos. Revista Justiça. Vamos para o nosso giro de notícias, tudo aquilo que é importante no funcionamento do Poder Judiciário, você confere aqui na Rádio Justiça. Começamos com a seguinte informação. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje mais 10 acusados pela tentativa de golpe de Estado. Eles fazem parte do chamado Núcleo 3 da trama golpista,
Evne Araújo tem os detalhes. Fazem parte do grupo 9 militares do Exército e um policial federal. São eles Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Teófilo, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. O Núcleo 3 responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em setembro, durante a análise da denúncia, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos réus que são acusados de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista. Ainda segundo a denúncia, o grupo de militares das Forças Especiais do Exército, também chamados de Kids Pretos, monitorou autoridades. Eles são acusados de integrar o braço operacional para pressionar o alto comando do Exército a aderir a uma ruptura institucional após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. As investigações apontam que os integrantes do Núcleo 3 participaram de ações logísticas e tentativas de mobilização de tropas contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rádio Justiça de Brasília, Evne Araújo. 7h07, reunião no STF discute cooperação institucional para o combate ao crime organizado no âmbito da ADPF 635. Reportagem de Marcelo Della Libera. Na tarde desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e com procuradores-gerais de justiça dos 26 estados, do Distrito Federal e da Justiça Militar, para discutir medidas de enfrentamento ao crime organizado no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, conhecido como a DPF das favelas. O encontro aconteceu na sala de sessões da primeira turma do STF e teve como foco a atuação conjunta do Ministério Público e do Judiciário no combate às facções criminosas. Durante a reunião, Moraes defendeu uma estratégia integrada e inteligente, afirmando que o enfrentamento à criminalidade organizada não pode se restringir à ação policial, mas deve envolver cooperação institucional, tecnológica e o uso de inteligência. O ministro ressaltou que o Ministério Público tem papel essencial no planejamento e execução de ações coordenadas. Moraes também lembrou que a criação do Acordo de Não Persecução Penal buscou desafogar o sistema judicial e permitir uma reorganização do Ministério Público, voltada ao combate mais efetivo do crime organizado. Segundo ele, a falta de reestruturação das promotorias e a ausência de integração entre os órgãos dificultam avanços no enfrentamento às facções. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reforçou a necessidade de uma atuação conjunta e coordenada entre os ministérios públicos no combate às organizações criminosas. Ele defendeu o compartilhamento de banco de dados e o uso da inteligência artificial como ferramentas estratégicas. O PGR propôs ainda uma integração entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça para aprimorar o combate ao crime, destacando que as ações devem ser planejadas, proporcionais e respeitosas às regras democráticas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou na reunião que a Câmara está aberta ao diálogo e disposta a analisar um relatório com sugestões encaminhadas por Moraes a partir de contribuições colhidas junto aos promotores. Segundo o presidente da Câmara, o objetivo é construir, com a participação das instituições, uma legislação que fortaleça o combate ao crime organizado em todo o país. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h09. Justiça climática é justiça social. Para gerenciar os impactos das mudanças meteorológicas, é preciso que haja governança climática e ambiental. O Brasil tem um papel de destaque nisso, com a implementação de políticas nacionais e compromissos firmados em acordos internacionais. A reportagem é de Pablo Lemos. Hoje, o Brasil se divide entre a conservação de ecossistemas cruciais, como a Amazônia, o cumprimento de metas internacionais de redução de emissões de poluentes, a coordenação de políticas internas e a promoção de uma economia mais sustentável. O compromisso com o meio ambiente é um só, mas a atuação é conjunta, envolve o governo, o setor privado e a participação da sociedade em nível global. Essa atuação conjunta acontece principalmente a partir de 1992, com a Rio 92,
que é quando nasce a abertura para os países assinarem a Convenção Quadro em matéria de proteção ao meio ambiente, que dá origem, inclusive, às COPs. Ela inaugura o maior sistema multilateral de proteção ao meio ambiente em nível global. Hoje nós temos aproximadamente 189 países que assinaram essa Convenção Quadro e que traz justamente a preocupação dos países de lutarem de forma global e unida contra as mudanças climáticas, a litigância climática, o aquecimento global, dentre outros assuntos, como, por exemplo, o assunto da justiça climática e da transição energética. A Política Nacional sobre Mudança do Clima, estabelecida em 2009, é o principal instrumento do Brasil para equilibrar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema climático. Determina a adoção de ações específicas que incentivem a redução de impactos e a adaptação às mudanças do clima. Os governos federal, estadual e municipal são os responsáveis por implementar as políticas públicas nos territórios, ajustando as diretrizes nacionais às realidades locais. A governança climática nacional também deve estar alinhada aos compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente. O Brasil tem um papel central e influente nos fóruns climáticos e negociações multilaterais. Um protagonista que busca conciliar o desenvolvimento nacional com a responsabilidade ambiental global, especificamente devido à importância da Amazônia e às emissões significativas de poluentes provocados pelo desmatamento. Recentemente, o país retomou a posição de destaque nas discussões sobre o clima do planeta e, pela primeira vez, vai ser palco da principal conferência climática da ONU, a COP30. A COP, ou também conhecida como a Conferência das Partes, é o principal fórum em que todos os países signatários se reúnem para avaliar os esforços coletivos contra a mudança do clima e definir novas ações. O Acordo de Paris, por exemplo, foi firmado na COP21 em 2015 na França. Um pacto global crucial assinado por quase todos os países do mundo para combater as mudanças climáticas. Nesse acordo, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e manter o aumento da temperatura média global em menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais, além de empenhar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, também acima dos níveis pré-industriais. Uma segunda meta que o Brasil estabeleceu foi a da neutralidade climática. O que significa isso? Todo aumento de temperatura que eu causar em razão da emissão de gases de efeito estufa, eu preciso consumir. Então eu tenho que ficar com débito e crédito igual. Mais ou menos o que faz a Convenção de Quioto, quando ela cria o sistema de créditos de carbono. Então essa é uma meta que o Brasil estabeleceu também. E a terceira meta é a meta do desmatamento zero até 2030, que é um compromisso internacional também que o Brasil assume a partir da COP29. Vamos ver quais são os novos compromissos que os países vão assumir a partir desta nova COP que ocorre nos próximos dias. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. Justiça climática é justiça social. Sediando a COP pela primeira vez, o Brasil é um dos países conhecidos por se empenhar na preservação do meio ambiente, em especial a Amazônia e o Pantanal. Mas você, ouvinte, sabe qual é o papel das instituições brasileiras na conferência? Para entender melhor o papel da Advocacia Geral da União e do Conselho Nacional de Justiça, acompanhe a reportagem de Fernanda Porto. Promover o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com a agenda climática e a sustentabilidade. Esta é a principal missão do Conselho Nacional de Justiça junto à COP30, o maior evento global da ONU sobre meio ambiente. O evento é realizado desde 1995 e, nesta edição, o foco é buscar soluções para prevenir e mitigar prejuízos diante as mudanças climáticas. Como é a primeira vez que a COP é realizada no Brasil, o CNJ tem uma oportunidade ímpar de mostrar para todo mundo as ações do Judiciário brasileiro em prol da justiça social climática, como explica o conselheiro Guilherme Feliciano. Visão de sustentabilidade que tem guiado o Poder Judiciário Nacional desde as resoluções 400 e 401 do CNJ, que é uma visão de sustentabilidade que não se limita à dimensão do ambiente natural, mas que, para além disso, alcança a dimensão da governança,
no sentido de termos tribunais com políticas transparentes, efetivas e economicamente viáveis, como também a dimensão da responsabilidade social. O conselheiro Guilherme Feliciano ressalta que sustentabilidade sempre foi um dos temas prioritários do CNJ. Por isso, também acontece na cidade de Belém, sede da COP30, a segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, no dia 14 de novembro. Juízes, membros do Ministério Público, advogados, professores e estudantes, servidores públicos, todos unidos para que possamos discutir, compreender e construir criticamente um modelo cada vez mais humano e efetivo de sustentabilidade para o Poder Judiciário e, mais além, para todo o sistema de justiça. E na prática, o que realmente é justiça climática? Quem explica melhor é a Procuradora Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da Advocacia Geral da União, Tereza Villac. A concepção de justiça climática também é uma problemática e um tema de direitos humanos. Ou seja, é a compreensão de que os impactos climáticos se intensificam em cenários de desigualdade social, afetando mais severamente aquelas populações que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por isso, a Advocacia Geral da União tem o papel de reforçar o compromisso do Brasil com a promoção da justiça climática, da sustentabilidade e da defesa dos direitos socioambientais em consonância com os compromissos assumidos em nível nacional e internacional. Para isso, serão realizados vários painéis, como reforça a Procuradora Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da AGU, Tereza Villac. Haverá um painel a ser coordenado pela Advocacia Geral da União, na Zona Azul, que apresentará, em sinergia com o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, o Pacto pela Transformação Ecológica dos três poderes. Na Zona Verde, nós teremos o painel que se refere às contratações públicas para o desenvolvimento sustentável e enfrentamento às mudanças. A AGU participará também de uma plataforma que foi desenvolvida para a conferência, que se chama Maloca. A Maloca é uma grande plataforma virtual na qual serão apresentadas iniciativas desenvolvidas pela Advocacia Geral da União, assim como painéis que poderão ser objeto de participação de pessoas que não poderão se dirigir à cidade de Belém do Pará. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso incentiva a cultura de paz a quem recorre ao Poder Judiciário durante a Semana Nacional de Conciliação. Do Tribunal Mato-Grossense, Eli Cristina Azevedo. Da conversa nasce uma solução. A justiça que acolhe também aproxima, quando ajuda as pessoas a resolverem um conflito. Esse trabalho, que acontece em qualquer período do ano, é intensificado em todos os tribunais do país durante a 20ª Semana Nacional da Conciliação. São histórias que marcam, como conta a gestora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc de Mirassol do Oeste, Marisa Minoa. Nós atendemos uma senhora que nos procurou porque ela já cuidava do irmão que é esquizofrênico, mas a mãe dela tinha sofrido um AVC. E aí ela procurou o Sejusc, elas eram em 4 irmãs, pudemos oferecer uma escuta ativa, afetiva, e na mediação elas puderam, conversar um pouco mais e entrar no consenso. Ficou acordado que cada uma ia cuidar um mês da mãe, e até agora que a gente tem ouvido foram relatos de que a convivência está muito harmoniosa. Semana Nacional da Conciliação. A melhor sentença é aquela em que as próprias partes constroem juntas. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá, para a Rádio Justiça, Eli Cristina Azevedo. Fórum de Lages, na Serra Catarinense, adere à campanha contra a fome para garantir apoio a instituições. Marcelo Fernandes.
O Fórum da Comarca de Lages, na Serra Catarinense, participa mais uma vez da campanha Dia de Doar, iniciativa que mobiliza pontos de coleta em todo o estado para arrecadar alimentos destinados a instituições sociais. A ação é coordenada pelo programa Mesa Brasil Sesc, referência no combate à fome e ao desperdício. Na região serrana, 37 instituições sociais estão cadastradas para receber as doações. A equipe do programa recebe, faz a triagem e entrega os donativos. Servidores, magistrados e toda a comunidade podem colaborar e deixar a doação no Fórum de Lages, durante o horário de expediente do meio-dia às 7 da noite até o dia 7 de dezembro. Podem ser doados alimentos não perecíveis como arroz, leguminosas, feijões e lentilha, farinhas de trigo, milho, aveia, arroz, mandioca ou outras. Ainda macarrão, farinhas de trigo, milho, aveia, arroz, mandioca ou outras, macarrão, leite longa-vida, café, além de outros produtos básicos extraídos de alimento in natura, como sal, açúcar e óleo. Para facilitar as doações, elas também podem ser feitas via Pix para a chave Mesa Brasil Sesc SC sesc-sc.com.br. A nutricionista Timmermans Custódio, do programa Mesa Brasil, destaca o quanto as parcerias são fundamentais para a sensibilização e mobilização. Em Lages, além do fórum, supermercados, escolas e universidades são pontos de coleta. Mais informações sobre a campanha Dia de Doar, cidades participantes e locais de arrecadação podem ser obtidas no site do Sesc de Santa Catarina. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 7h22, a Justiça do Maranhão negou o pedido de uma mulher que doou o cachorro e depois se arrependeu. Decisão do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, Maranhão, negou o pedido feito por uma mulher que pretendia a devolução de um cachorro que ela havia doado. Em 20 de março do ano passado, a mulher comprou um cachorro da raça Golden Retriever, de nome Luke. Afirmou que, em razão de morar em apartamento cujo piso era bastante escorregadio, o animal passou a desenvolver displasia pélvica, que é uma anomalia caracterizada por o desenvolvimento anormal da articulação do quadril. Meses depois, um conhecido da mulher se ofereceu para que o cachorro ficasse com ele, uma vez que tinha espaço disponível. A mulher, autora da ação, disse que o homem entregou o cachorro a uma terceira pessoa sem autorização dela. Diante da situação, entrou na justiça pedindo a devolução do cachorro Luke, por ser a legítima dona do animal, bem como indenização por danos morais. Na decisão foi observado que a mulher não apresentou nenhuma prova que indicasse que o animal foi entregue apenas de forma provisória. O trato entre as partes foi uma doação verbal do cachorro Luke, já que a demandante, por mera liberalidade sua, transferiu o animal de seu patrimônio para o homem, frisando que não há como ser revertida a posse do animal. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h24, a área do Centro de Lançamento de Alcântara é oficialmente destinada à União. O registro do imóvel permite avançar com a titulação do território quilombola no Maranhão, em acordo com comunidades. Mais informações com o repórter Ricardo Torres. Próximo à linha do Equador, o Brasil tem uma das bases mais bem localizadas do mundo para o lançamento de foguetes: o Centro de Lançamento Espacial de Alcântara, no Maranhão. A Advocacia Geral da União mediou um acordo com comunidades quilombolas da região que encerrou uma disputa de 40 anos envolvendo o direito ao território por esses grupos e o projeto da Força Aérea. O registro do terreno, onde está a base, com quase 9.000 hectares, faz parte desse acordo firmado em 2024. A área passa a ser oficialmente administrada pelo Comando da Aeronáutica, o Comaer, o que dá maior segurança jurídica para as operações e o avanço do programa. Para o Comando da Aeronáutica, mais do que uma base de lançamentos, o Centro de Lançamento de Foguetes e Satélites representa uma plataforma de desenvolvimento sustentável e de inserção do Brasil no mercado global
de tecnologia de ponta. Além dessa área, outra gleba, de quase 46 mil hectares, foi registrada em nome da União e vai possibilitar que o INCRA inicie, ainda este ano, a entrega dos primeiros títulos de domínio às comunidades. Esse é mais um passo para a titulação quilombola num terreno total de mais de 78 mil hectares. A AGU avalia que conciliar as duas coisas, o direito dos quilombolas à terra e a segurança para o projeto espacial brasileiro, significa respeito aos princípios da Constituição, num trabalho em prol da garantia de direitos e do desenvolvimento. Da AGU, Ricardo Torres. 7h26. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região se uniu à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, e à Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná para apoiar as vítimas do tornado que atingiu várias cidades paranaenses na última sexta-feira. O município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, foi especialmente devastado pela tempestade, deixando famílias desabrigadas e comunidades em extrema vulnerabilidade. Em uma ação solidária, as entidades estão mobilizando doações para ajudar na recuperação das áreas afetadas. O presidente do tribunal, desembargador Célio Horstenbach-Graf, manifestou apoio, destacando a disposição de magistrados e servidores do tribunal em auxiliar na reconstrução das áreas devastadas. O governo do Paraná também decretou luto oficial por 3 dias em respeito às vítimas, que somam 6 mortes confirmadas até o sábado, dia 8. A maior parte das vítimas foi em Rio Bonito do Iguaçu, incluindo 5 pessoas de idades que variam entre 14 e 83 anos. As doações podem ser feitas via Pix. A Defesa Civil também solicita voluntários para ajudar nas operações de logística e triagem no município de Laranjeiras do Sul. A OAB, juntamente com outras entidades, continua buscando formas de apoio e mais informações sobre outras opções de doação serão divulgadas em breve. A solidariedade da população e das instituições é essencial neste momento de dor e reconstrução. Nesta terça-feira, dia 11 de novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa o julgamento do Núcleo 3, acusado de tentativa de golpe de Estado. O Núcleo 3 é composto por 10 réus, que são 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. Eles são acusados de atacar o sistema eleitoral e criar condições para a ruptura institucional. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, agendou para esta terça-feira, dia 11 de novembro, o início do julgamento. Também foram marcadas sessões nos dias 12, 18 e 19 de novembro. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Tribunais gaúchos promovem encontros sobre preservação de processos e documentos em desastres climáticos. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região cedia no próximo dia 18 o encontro Desastre Climático Rio Grande do Sul 2024, Acervo e Memória do Poder Judiciário. O evento ocorrerá no plenário Milton Varela Dutra, no TRT4, em Porto Alegre. A entrada é gratuita e haverá também transmissão ao vivo pelo canal da Escola Judicial do TRT Rio Grande do Sul, no YouTube. O evento é destinado a magistrados, servidores, estagiários, estudantes das áreas de Direito, Arquivologia, Museologia, História e Gestão Ambiental e demais interessados. A iniciativa é fruto de parceria entre o TRT do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, com apoio do Conselho Nacional de Justiça, da Unesco e do Arquivo Nacional. O encontro tem como objetivo debater ações de resgate, recuperação e preservação de documentos e acervos atingidos pelas enchentes de 2024, além de refletir sobre estratégias de gestão documental e memória institucional frente às mudanças climáticas. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa.
7h30. Previsão do tempo no Brasil. E agora nós vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com a meteorologista Tatiane Paz. Novamente, muito bom dia, Tatiane. Como será esta terça-feira aqui em Brasília? Muito bom dia, Cadu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Então, para o dia de hoje, a gente acordou aí com o céu bastante encoberto, né? Praticamente não aparece o sol direito. A gente tem a possibilidade de pancadas de chuva, assim como a gente teve ontem, só que em pontos isolados do DF. Sem volumes muito expressivos, então não tende a ser uma chuva assim, onde cair não tende a ser uma chuva muito volumosa, tá bom? As temperaturas, elas ficaram um pouco mais amenas, porque a gente teve a subida de uma frente, então ajudou numa leve queda das temperaturas, então as máximas ficam ali em torno de 26, 27, a mínima em torno de 19. E já vou aproveitar e expandir a previsão, né, para o entorno do DF. A gente está com uma boa condição de chuva para a região norte e para o Mato Grosso. Ali no Mato Grosso está com bastante condição, bastante instabilidade. Então, principalmente no norte do Mato Grosso, pegando uma partezinha ali de Goiás, também pode ter umas pancadas mais severas, uns volumes maiores e algumas tempestades. Tatiane, então a gente vai agora para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Certo. Né? Então vamos para a região norte. Beleza. Tá. Expandindo ali para o norte da região, para o extremo norte, né, da região norte, a gente tem uma condição um pouco menor de chuva, ali no Amapá, no norte do Pará também. Pode ter algumas pancadas, mas de volumes, de baixos volumes. Já no Amazonas, aí já tem uma condição melhor por conta da disponibilidade de calor e umidade. Pode ter pancadas isoladas, então quando a gente fala essas pancadas, né, algumas tempestades rápidas, né, com raios, rajadas de vento. No Tocantins, a gente está com uma condição um pouco especial. Ali na divisa entre Tocantins e Goiás, a gente também está com uma condição de instabilidade bem configurada. Então, ao longo do dia de hoje, podemos ter volumes, grandes volumes, uma tempestade um pouco mais severa. E agora vamos para o Nordeste? No Nordeste, a maior parte, praticamente toda a parte da região, a gente deve ter aí variação de nuvens, um calor bem intenso, principalmente ali no Piauí, naquela região do interior do Nordeste. O que a gente chama a atenção no sentido de volumes de chuva é para a Bahia, porque como a gente teve a aproximação de um sistema, né, um sistema frontal, ele subiu bastante e ele está com uma atuação ali próxima, pegando o Recôncavo Baiano, a região metropolitana também de Salvador. Então, toda essa faixa litorânea, incluindo o Recôncavo, está ainda com uma condição de chuva contínua para o dia de hoje, com bons volumes de chuva também. E agora vamos para a região sul. No sul, a gente está com um cenário estável, então tem baixa possibilidade de chuva em todos os estados. O que a gente nota foi apenas a queda de temperatura, né? Como teve a subida da frente, entra a massa de ar mais frio, então a gente nota uma queda das temperaturas. Mas no sentido de chuva, o cenário está estável. Vamos finalizar com a região sudeste? O sudeste, beleza. Já no sudeste também, um cenário bem estável, pode ter algumas pancadas isoladas em pontos de Minas Gerais, no norte ali do Rio de Janeiro, mas o cenário também é bem parecido com o da região sul, uma boa condição de estabilidade. Então a gente deve ver um dia com variação de nuvens, o sol aparece bastante, as temperaturas começam a se elevar. Tatiane, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre bom tê-la aqui. Cadu. Uma boa semana e que o clima seja suave. Para você também. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h34. Manchetes do dia. A gente começa com a manchete do Correio Brasiliense. Orçamento de 2026 avança em segurança, mas mantém desafios em saúde e educação. Jornal Estado de São Paulo, Cracolândia acabou? 6 meses depois, usuários de drogas voltaram para as ruas do centro de São Paulo.
Folha de São Paulo. O STF começa a julgar kids pretos, acusados de planejar morte de Moraes em trama golpista. Jornal O Globo. Tráfico como terror, PF, bloqueio de bens. Como relatório de Derrite altera combate a facções. Texto que modificou o projeto antifacção do governo abre brechas para igualar traficantes e milicianos a terroristas. Diário do Nordeste. Em 20 anos, a Lesse teve apenas uma CPI para tratar de questões de segurança pública. Estado de Minas. Lula alfineta Trump e propõe impor nova derrota ao negacionismo na COP30. Jornal do Comércio. Friozem irá operar em Sapucaia do Sul com investimento conjunto de 100 milhões de reais. À tarde, o whey protein adulterado faz governo emitir alerta. 0 hora. De biodiesel a hidrogênio, Rio Grande do Sul se destaca em pesquisas sobre novos combustíveis e motores menos poluentes. E a gente fecha com o valor econômico. Eventos extremos impõem desafios à infraestrutura. Revista Justiça. Continuamos com o nosso giro de notícias. As pessoas que procuram a justiça durante a Semana Nacional de Conciliação já vão dispostas a fechar um acordo e encerrar a demanda, como conta a repórter Eli Cristina Azevedo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Confirmando, vamos com a repórter Eli Cristina Azevedo. Da conversa nasce uma solução. A justiça que acolhe também aproxima, quando ajuda as pessoas a resolverem um conflito. Esse trabalho, que acontece em qualquer período do ano, é intensificado em todos os tribunais do país durante a 20ª Semana Nacional da Conciliação. São histórias que marcam, como conta a gestora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc de Mirassol do Oeste, Marisa Minoa. Nós atendemos uma senhora que nos procurou porque ela já cuidava do irmão que é esquizofrênico, mas a mãe dela tinha sofrido um AVC. E aí ela procurou o Sejusc, elas eram em 4 irmãs, pudemos oferecer uma escuta ativa, afetiva, e na mediação elas puderam, conversar um pouco mais e entrar no consenso. Ficou acordado que cada uma ia cuidar 1 mês da mãe, e até agora que a gente tem ouvido foram relatos de que a convivência está muito harmoniosa. Semana Nacional da Conciliação. A melhor sentença é aquela em que as próprias partes constroem juntas. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá, para a Rádio Justiça, Eli Cristina Azevedo. Divulgada a programação da audiência pública sobre fracking. Os detalhes com Tiago Gomide. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 11 de dezembro uma audiência pública para discutir a exploração de óleo e gás de xisto e as condições para permitir essa atividade no Brasil. O debate está ligado ao incidente de assunção de competência 21, sob relatoria do ministro Afrânio Vilela, e vai acontecer no auditório da primeira sessão. O evento será dividido em blocos temáticos. Pela manhã, especialistas vão abordar o uso do fraturamento hidráulico no Brasil e no mundo, com a participação de representantes de diversas entidades. Também haverá um bloco sobre riscos técnicos científicos, saúde, água, sismicidade e aspectos associados. À tarde, o tema será Justiça Climática, Desenvolvimento Econômico e Segurança Energética. Os expositores vão discutir riscos ambientais, impactos à saúde, regulação energética e o princípio da precaução. Haverá espaço para perguntas do público, inclusive de forma remota. Materiais audiovisuais deverão ser enviados até 5 de dezembro e pedidos de participação por videoconferência até 9 de dezembro para o e-mail stj.iac21@stj.jus.br. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
7h40. O plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva começou a julgar hoje o recurso de Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador foi punido pela primeira comissão disciplinar do STJD com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por atuar contra a ética para influenciar o resultado de uma partida. Ele teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores na partida entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Depois do voto do relator, o processo foi suspenso por pedido de vista e volta à pauta do STJD na próxima quinta-feira, dia 13. Consumidora de Santa Catarina deve ser indenizada após comprar carro com motor trocado e defeitos ocultos. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de uma revendedora de veículos ao pagamento de indenização em benefício de consumidora que comprou um automóvel com vício oculto e motor diferente do original de fábrica. A decisão confirmou também a obrigação da loja quitar o financiamento e devolver as parcelas já pagas pela cliente. De acordo com o processo, o veículo apresentou graves problemas mecânicos logo após a compra, incluídos vazamento de óleo e impossibilidade de uso. Durante a vistoria, foi constatado que o motor instalado não correspondia ao original de fábrica. Diante das falhas e da falta de solução por parte da vendedora, a consumidora buscou a justiça para rescindir o contrato e ser indenizada. Na sentença, o juízo da primeira vara civil da comarca de Curitibanos, na Serra Catarinense, reconheceu a improcedência parcial do pedido, determinou a rescisão do contrato, a quitação do financiamento em nome da autora e a restituição das parcelas já pagas, além do pagamento de R$8 mil por danos morais. A empresa recorreu e a consumidora, por sua vez, pleiteou o aumento do valor da indenização. O relator deu provimento parcial ao recurso da revendedora apenas para revogar o benefício de gratuidade de justiça diante da comprovação de que a autora possuía renda mensal superior a R$10 mil e patrimônio declarado de R$1,5 milhão. A Câmara manteve a condenação principal ao ressaltar que a revendedora recebeu o valor do veículo e será reintegrada na posse do bem com a obrigação de arcar com os prejuízos decorrentes da rescisão. O relator também destacou que os transtornos enfrentados pela compradora ultrapassam o mero dissabor cotidiano, o que justificam a compensação pecuniária. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Indígenas do Mato Grosso do Sul recebem traduções da Constituição na língua kaiowá. A entrega dos textos traduzidos encerra a primeira fase do programa Língua Indígena Viva no Direito. Mais informações com o repórter Wesley McAllister. A tradução da Constituição para línguas indígenas é uma iniciativa da Advocacia Pública que busca aproximar os povos originários das leis do país. E agora foi a vez do povo kaiowá receber esse material histórico. O programa Língua Indígena Viva no Direito é uma parceria da Advocacia Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Justiça e do Instituto de Direito Global. A ideia é garantir que os povos indígenas tenham acesso à Constituição em seus próprios idiomas para fortalecer o diálogo e o respeito entre culturas. A entrega aconteceu na Escola Municipal Ipiende, em Amambaí, e marcou o fim da primeira etapa do programa. Durante a cerimônia, os kaiowá receberam a tradução da primeira parte da Constituição. O trabalho foi feito com a participação de tradutores indígenas locais, com apoio de lideranças e anciãos da comunidade. Os estudantes leram em voz alta trechos da Carta Magna, como o artigo 232, que garante aos povos indígenas o direito de defender sua autonomia e seus costumes na justiça. Para a AGU, participar desse momento dentro de uma escola indígena representa a importância do diálogo entre o Estado e os povos originários. Essa foi a terceira tradução entregue pelo programa. Antes dos kaiowá, língua falada por 40 mil pessoas hoje no Brasil, as comunidades Ticuna, do Amazonas, e Caigangue, do Rio Grande do Sul, também receberam versões da Constituição em suas línguas.
A próxima fase do projeto prevê a tradução da segunda parte da Constituição e depois de documentos internacionais como a Convenção 169 da OIT e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O programa Língua Indígena Viva no Direito também vai estar presente na COP30 em Belém, no Pará. A AGU e o Ministério dos Povos Indígenas vão levar o projeto para a Aldeia COP, um espaço que deve reunir mais de 3.000 representantes de povos indígenas do Brasil e do mundo. Além de hospedagem para os povos originários, o espaço será utilizado para a realização de atividades culturais, políticas e espirituais. Da AGU, Wesley McAllister. Na Semana Nacional da Conciliação, a Central de Conciliação de São Paulo celebra acordos entre Caixa e clientes fraudados. A Central de Conciliação de São Paulo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região participou da 20ª edição da Semana Nacional da Conciliação, realizando audiências presenciais e virtuais. Conciliadores atuaram na resolução consensual de conflitos em processos que envolvem indenização por danos materiais e morais a clientes da Caixa Econômica Federal. A maioria dos processos sobre danos materiais e morais contra a Caixa tratam de fraudes bancárias, como acesso a links maliciosos e PIX para desconhecidos. São temas sensíveis. As pessoas perdem valores expressivos que fazem falta no dia a dia. Após a homologação do termo de acordo, o pagamento fica disponível em 20 dias úteis. Isso incentiva as partes a buscarem a conciliação. Clientes que tentaram resolver a questão diretamente com a Caixa Econômica sem sucesso aproveitaram a Semana Nacional da Conciliação para buscar um acordo. Em alguns casos, além de recuperar o dinheiro, as vítimas dos golpes conseguiram receber indenização por danos morais. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Judiciário catarinense decide que semelhança parcial de nomes não é suficiente para impedir o uso de marca. A 6ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença da comarca de Palhoça, na região da Grande Florianópolis, que rejeitou o pedido de uma empresa local para impedir outra, sediada no Rio de Janeiro, de usar a sua marca. O colegiado concluiu que não houve violação de marca nem prática de concorrência desleal. A empresa autora alegava ser titular do registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e sustentava que a concorrente utilizava sinais distintivos semelhantes, capazes de confundir consumidores e prejudicar sua reputação. Por isso, pediu a proibição do uso do nome pela ré. O juízo da 3ª Vara Civil de Palhoça considerou o pedido improcedente. No recurso ao Tribunal de Justiça catarinense, a empresa alegou cerceamento de defesa por não ter sido autorizada a produzir novas provas e instituiu que a marca estaria sendo copiada. O desembargador relator do caso afastou a preliminar e destacou que as provas já constantes nos autos eram suficientes para o julgamento, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de novos elementos. No mérito, explicou que o registro é do tipo misto e que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não concede exclusividade sobre termos genéricos. Ressaltou ainda que letras e números isolados não podem ser registrados como marca, conforme legislação de 1996. Segundo o voto, mesmo que as expressões sejam parecidas, os elementos gráficos são claramente diferentes. Assim, o recurso foi negado. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 7h49. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Agora são 7h49. Nós temos agora o nosso quadro Ética e Justiça, conversando com o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Muito bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Cadu. Bom dia aos internautas e ouvintes da nossa querida Rádio Justiça.
Sempre prazer tê-lo conosco aqui para falar de temas importantes ligados à questão da ética na justiça e temas hoje, inclusive, que chamam bastante a atenção, tem chamado a atenção na mídia também. Começando com o primeiro tema de hoje. Falamos a respeito de emendas parlamentares em São Paulo que foram aprovadas em discussão em detrimento de prioridades como, por exemplo, a educação, doutor. O que podemos falar a respeito dessa questão? É um levantamento, Cadu, que foi publicado pelo jornal digital Poder 360, que nos mostra que o esporte concentra emendas parlamentares na Câmara Municipal de São Paulo em detrimento da educação. 35% das emendas parlamentares foram canalizadas para o esporte, enquanto que 0,3% desses recursos foram destinados à educação. Ou seja, isso reforça a relevância do trabalho que vem sendo conduzido de maneira magistral pelo ministro Flávio Dino nas ações constitucionais a nível federal relacionadas à questão da rastreabilidade, à questão das emendas parlamentares, inclusive tendo sido recentemente determinado que essa questão, essa preocupação sobre rastreabilidade, sobre transparência, também seja observada nas emendas a nível estadual e municipal. Este levantamento mostra o acerto desta decisão, porque, sem sombra de dúvida, que o poder de emenda, Cadu, ele é muito importante. É muito importante que haja a partilha do poder, que nós tenhamos o legislativo também dotado de poder, de participar do poder, assim como o executivo. Mas como o próprio nome diz, nós falamos de emenda. Emenda é complemento na gestão do orçamento público. Emenda significa uma participação complementar. Quem diagnostica as necessidades da sociedade, quem planeja as políticas públicas, pela própria concepção do princípio da separação dos poderes, deve ser o Poder Executivo. O Poder Executivo deve planejar, deve diagnosticar, deve dar efetividade às políticas públicas de uma maneira macro. Deve verificar o que deve ser feito no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da cultura, no âmbito da educação, e deve trabalhar para prover essas necessidades. Não é plausível que tenhamos a inversão disto, como temos hoje a nível federal. A nível federal, Cadu, nos últimos 11 anos, nós experimentamos um crescimento no bolo das emendas da ordem de 25.100%, ao passo que o salário mínimo cresceu 109%. Neste ano de 2025, nós temos uma dotação de 50,4 bilhões, enquanto que em 2014 essa dotação era de 200 milhões. Não é? Ultrapassa-se a dotação de 30 dos 39 ministérios, mostrando que nós estamos caminhando numa rota absolutamente incompatível com o desenho constitucional. Esse levantamento do Poder 360 em relação à Câmara Municipal de São Paulo mostra que o que está ocorrendo nos municípios, e aí é a amostragem do município de São Paulo, mostra que a decisão do ministro Flávio Dino é corretíssima e que o que está se verificando a nível federal, infelizmente, se reproduz nos municípios. Né? As demandas paroquiais, as demandas das cidades, elas acabam sendo atendidas em detrimento das necessidades maiores da sociedade. Esta reportagem mostra, com a análise de cientistas políticos, que são atendidos os pedidos, as demandas que dão visibilidade, que garantem os votos dos vereadores, que visam a perpetuação no poder. Então, estes projetos que vão garantir votos, que vão garantir visibilidade política, são atendidos.
E não, Cadu, a ideia da prevalência do interesse público. Não é a prevalência do interesse público que norteia a destinação dos recursos das emendas parlamentares. Ou seja, não é o interesse da sociedade que prepondera. Nós não temos uma vinculação entre a destinação das verbas com o interesse maior da sociedade. Então você veja, nesse levantamento do Poder 360, verificando as áreas de destinação, você tem lá esporte e lazer 35%, e lá embaixo educação 0,3%, verde e meio ambiente 0,4%, pessoa com deficiência 0,6%, infraestrutura e obras 2%, e assim por diante. Ou seja, a questão do interesse público é colocada em último plano. Recente pesquisa que foi publicada nos mostrou que a falta de vinculação entre as emendas parlamentares e a efetivação de políticas públicas é absolutamente gritante e escandalosa. E esse levantamento, ele reafirma a veracidade desta pesquisa com números reais e concretos da Câmara Municipal de São Paulo. Portanto, é absolutamente imprescindível que haja, sim, esta preocupação com rastreabilidade, com transparência de emendas, não só a nível federal, como também a nível estadual e a nível municipal, como muito bem, como muito acertadamente decidiu o ministro Flávio Dino recentemente, a pedido das organizações que são amigos nesta ação constitucional. Foi uma decisão extremamente acertada no interesse da sociedade. Professor Roberto Liviano falando exatamente sobre esse tema, emendas parlamentares do município de São Paulo para vereador esporte é mais importante que educação. Comentário para o Dr. Roberto Liviano, que tem mais outros temas para falar hoje. No caso, professor Roberto, o Superior Tribunal Militar condenou 7 pessoas por esquema de corrupção. Pois é interessante que nós observemos esta questão. Nem todos têm atenção para a existência de um Superior Tribunal Militar, a existência de uma justiça militar especializada no Brasil, mas quando uma condenação desta natureza ocorre, e ela ocorre, é importante que haja essa promoção de responsabilidade, é importante que se enalteça, Cadu, que se destaque isso, que o Superior Tribunal Militar condena 7 pessoas por esquema de corrupção no Exército, onde as provas indicam a emissão de notas fiscais fraudulentas e diversas outras com entregas parciais, ou seja, um esquema fraudulento, acatando-se aí um recurso do Ministério Público Militar, em que houve a condenação de 2 civis e 5 militares envolvidos em um esquema de fraude e corrupção em um quartel do Exército Brasileiro sediado em Jaraguão, Rio Grande do Sul. As penas variam de 2 a 4 anos de prisão e incluem a exclusão das Forças Armadas. É óbvio que, sem entrar no mérito das provas, que obviamente uma condenação desta natureza se debruça sobre as provas do processo, o que eu penso ser muito importante do ponto de vista pedagógico e simbológico de uma condenação desta natureza, Cadu, 5 militares que ostentam patentes diferentes nas Forças Armadas, é importante as pessoas prestarem atenção nisso. Muita gente diz, afirma e reafirma que as Forças Armadas são instituições relevantes. Eu tenho muito respeito e admiro e cumprem um papel muito importante para o país e protegem a soberania do país, e todos nós admiramos. E o que é necessário que aconteça é exatamente isso que o Superior Tribunal Militar fez. Nós precisamos
enaltecer o papel das Forças Armadas, e quando ocorre um desvio de conduta desta natureza, é necessário promover-se as responsabilidades e ter clareza que existem desvios. Não é? Quando as pessoas dizem que não existe a possibilidade da prática de corrupção, abuso de poder, infelizmente existe. Não é? Dentro das Forças Armadas existe corrupção, a corrupção existe, infelizmente, em todos os lugares. Esta é uma prática nefasta e, lamentavelmente, democrática. Durante a ditadura, também houve a prática de corrupção. Usava-se do poder para também praticar corrupção. O Instituto Não Aceito Corrupção publicou uma obra, Corrupção na História do Brasil, em que há um capítulo, Cadu, destinado exatamente para observar esse tipo de coisa, de autoria do professor José Álvaro Moisés, cientista político, em que ele dissipa este mito de que no período da ditadura militar não havia corrupção. Havia sim, havia corrupção sim, e isso precisa ser colocado com clareza. Então esta condenação, ela é uma condenação importante, porque é necessário preservar as instituições. As Forças Armadas são uma instituição de absoluta importância para o país e precisam ser preservadas. Os maus oficiais precisam ser punidos e nós precisamos preservar as instituições, separando o joio do trigo. A instituição precisa ser preservada e aqueles que se desviam das funções precisam ser punidos, cortar na própria carne quando isso é necessário, punir exemplarmente, e a instituição das Forças Armadas são de extrema relevância para a proteção da nossa soberania nos termos do que prevê a nossa Constituição Federal. Doutor Liviano, e por último, mas não menos importante, uma denúncia que foi encaminhada por diversas entidades à Organização das Nações Unidas contra um projeto de decreto legislativo que, na prática, ele dificulta o aborto legal em criança vítima de estupro. Como é que é isso, doutor Roberto? Eu penso que essa representação ela deve ser observada com extremo cuidado, e eu penso que toda dificultação do exercício de um direito previsto na lei, ela deve ser observada com bastante cuidado. Intervalo depois? O direito ao aborto, quando se trata de gravidez proveniente de crime de estupro, quando se trata de situação em que há risco de vida à mãe, quando se trata de caso de anencefalia, são hipóteses que há garantia legal. Então nós estamos falando de uma portaria, de uma hipótese que na verdade é prevista na lei. Não é? Então esta representação, esse pedido das organizações é um pedido que deve ser observado com extremo cuidado, porque não é plausível essa obstrução ao exercício de um direito previsto na lei. Estas hipóteses são garantidas pelo próprio Código Penal e essa obstrução é uma obstrução indevida, ilegal, inadmissível, então inspira preocupação esse tipo de obstrução que não é plausível, que não é razoável, que, na verdade, obstrui um direito humano fundamental, porque não se trata de legalizar o aborto, nada disso. Se trata de obstruir o exercício de um direito previsto na lei. Então, muita atenção, muito cuidado com esse tipo de situação. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, com temas importantes aqui para o nosso debate. Doutor, muito obrigado pela participação, como sempre. Sempre uma honra, uma alegria, um forte abraço e até a próxima semana. Já estava até checando aqui a continuidade do nosso programa em relação a esses temas que são apresentados, e a gente já tinha a expectativa agora de chamarmos o intervalo, que é rapidinho, a gente já volta. No próximo bloco você confere mais temas aqui no seu Revista Justiça, na Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. Estamos apresentando Revista Justiça.
Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, agora são 8h07. Revista Justiça. Entrevista. Por unanimidade, a terceira turma do TST condenou uma empresa do setor educacional por não ter incluído risco biológico da Covid-19 em programas de prevenção e saúde ocupacional. A Corte determinou a atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além de fixar indenização de R$50 mil por dano moral coletivo, ao entender que a omissão nas medidas de prevenção expôs os trabalhadores a risco durante a pandemia. Sobre o assunto, vamos conversar com a advogada especialista em recuperação de crédito, busca de bens e fraudes na execução, atuante há mais de 17 anos na advocacia trabalhista laboral, especialista em advocacia previdenciária laboral, assessoria jurídica sindical, a conciliadora e mediadora judicial Gracileide Bacelar. A quem, antes de mais nada, eu dou o meu bom dia, o nosso bom dia aqui da Rádio Justiça e o agradecimento pela disponibilidade para falar sobre esse tema aqui conosco no Revista Justiça. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Cadu. Bom dia aos ouvintes da Rádio TV Justiça. Agradeço o honroso convite para, mais uma vez, trazer uma contribuição informativa, principalmente na área laboral. Sempre bom recebê-la aqui, doutora. E eu gostaria de começar perguntando uma questão mais conceitual, que é o fato de que há um acompanhamento por parte da própria Justiça no sentido dessas condições de trabalho, aqui especificamente uma questão de saúde, risco biológico da Covid-19. Há um acompanhamento sistemático, há protocolos que têm que ser atendidos justamente para se preservar a saúde, não apenas do trabalhador, mas por extensão da própria sociedade, considerando-se particularmente os grandes riscos pelos quais passamos durante a pandemia da Covid-19. Sim, e é importante a gente lembrar que quando se trata de Covid-19, a repercussão do descumprimento dessas normas é em âmbito internacional, né? O Brasil, sendo signatário de vários tratados, ele tem esse compromisso, né? De cuidar e proteger os trabalhadores, mas trata-se de uma repercussão global de saúde, e não apenas do Brasil. Como são esses termos em que se cria a obrigatoriedade justamente para que haja o acompanhamento e o atendimento desses protocolos? Isso está previsto em legislação? Em que dispositivos nós encontramos isso, inclusive para termos um acompanhamento a respeito da situação, não só em relação à Covid-19, mas outras questões relacionadas à saúde? Essa proteção, ela vem da Constituição Federal, mas o Brasil, ele é signatário de várias convenções, e o que essas convenções elas trazem? Elas trazem uma obrigação que ali, na época da Covid, porque a decisão é atual, mas isso aconteceu lá onde tinha normas específicas para aquela fase da Covid-19. E lá naquela época, esses programas, eles eram como se fosse um mapa de prevenção, né? Então, cada empresa ela tinha uma obrigação de mapear a situação dos trabalhadores e, trazendo esses riscos, o que ela ia fazer? Ela ia trazer orientação, proteção e, consequentemente, salvar vidas, não só daqueles trabalhadores, porque, sendo um vírus, cada pessoa que seria contaminada ali pelo vírus, ela levaria tanto para a sociedade, para suas famílias. Então, é uma situação totalmente diferenciada e de um impacto gigantesco. E, repetindo, né, de forma global. Então, eu até entendo que essa decisão e o valor da indenização, ele foi irrisório, se comparado ao impacto internacional do descumprimento.
E aí, se a gente analisar no serviço essencial, que é como é a educação, né? A gente está falando dessa decisão de ontem, que trazia ali uma situação, uma denúncia de uma empresa de educação. Imagina educadores que deveriam estar trazendo ali informação, já propagavam na prática um descumprimento grave, né, de saúde pública e, ao mesmo tempo, colocar em risco todos os participantes daquela aula. Então, mas se a gente for olhar no âmbito da saúde, no âmbito do transporte, né, todos os serviços essenciais, cada um trazia uma regra diferenciada para quê? Para conter, visando, né, conter a pandemia. Mas, se a gente verificar, isso não é um problema que ele já passou. Hoje ainda existe essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o objetivo é evitar novas pandemias. Então, esse controle também é nesse sentido, né, de prevenção. E quando você faz a prevenção e você cumpre essas normas, os números, eles são reais. E com esses números, né, tanto o Estado brasileiro como esses países signatários, né, dessas convenções, desses acordos internacionais, eles podem, né, ampliar os estudos ali. A gente viu que foi muito importante a vacinação. Isso não começou no Brasil, né? O Brasil foi um dos beneficiados por estudos avançados fora do país, e tudo isso reflete no quê? Na prevenção. E a gente não pode esquecer das vidas, né? A falta de proteção que uma atitude como essa trouxe foram inevitavelmente perdas de muitas vidas, que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar, porque a Covid-19, em muitas pessoas, ela não trazia nenhum sintoma. Então, é mais amplo do que a decisão em si. Inclusive, doutora, houve uma rejeição em relação ao que foi encaminhado nas instâncias anteriores. O TRT, inicialmente, em primeiro e segundo graus, houve um entendimento de que a Covid-19 ela não poderia, em tese, ser considerada de forma automática uma doença ocupacional e que as atividades não representavam um risco maior de contágio do que o enfrentado pela população em geral. Aliás, reforçando inclusive a informação que a doutora passou, se tratava exatamente de salas de gravação sem ventilação adequada, intervalos de apenas 10 minutos entre uma aula e outra para higienização, e com os professores tendo que retirar as máscaras para ministrar as respectivas aulas dentro do que estava previsto nos eventos que aconteceram na empresa. Nesse sentido, doutora, vale lembrar que a questão aqui não é apenas a aplicação automática da lei no sentido de ser uma doença ocupacional, mas um problema grave de saúde pública que foi o que enfrentamos durante a pandemia. Sim, aí por que a discussão é exatamente no ponto de ser ou não uma doença do trabalho, mas ela precisa fazer parte das medidas de prevenção. Então, foi por isso que a decisão, né, primária ela foi com um entendimento equivocado. Porque aqui não é uma situação comum, né, que a gente trata ali de doença com repercussão do trabalho em si, mas é algo que precisa constar para que a empresa adote sempre, constantemente e eternamente essas medidas de prevenção. Quando esses programas eles não trazem um risco, consequentemente, não tem o quê? Não tem treinamento e não tem todas as medidas preventivas, que é como foi mencionado aí. Naquela situação ali, era uso de máscara. Mas existem ainda muitas outras medidas que devem ser observadas. A gente sabe que
é uma situação atual ainda. Existem muitos casos, então, uso de álcool, né? Toda essa medida cautelar de prevenção para que as pessoas não adoeçam, ela faz parte desse objetivo, né? Que é evitar novas pandemias. Doutora Gracileide Bacelar falando a respeito dessa decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que por unanimidade condenou uma empresa do setor educacional por não ter incluído o risco biológico da Covid-19 em seus programas de prevenção e saúde ocupacional. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, contando sempre para que possamos repassar para o nosso ouvinte as questões ligadas, importantes como essa, ligadas à questão do trabalhador e, no caso, especificamente, a saúde do trabalhador. Obrigado pela participação, doutora. Muito obrigada a todos. 8h18. Revista Justiça. Entrevista. Dados pessoais sensíveis definidos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados merecem cuidado especial por parte do operador em posse dessas informações. A exposição indevida, se for causada pelo responsável, gera dever de indenização. Com base nesse preceito, o juiz Xerxes Guzmão, da 15ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, condenou uma gestora de mão de obra portuária a pagar R$15 mil por danos morais a 4 trabalhadores que sofreram exposição de dados pessoais sensíveis, incluindo informações laborais, bancárias e de saúde. Sobre o tema, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito trabalhista, Dr. Tiago Kunert, a quem eu agradeço a presença aqui conosco remotamente a Rádio Justiça, no nosso programa Revista Justiça de hoje. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Pois é, uma questão muito atual que, em função da nossa realidade digital com a internet, com as redes sociais e o lidar com dados sensíveis e pessoais que são colocados a todo instante nos respectivos dispositivos de cada um individualmente, acaba gerando possibilidades de situações como essa e a discussão sobre a responsabilidade em relação a isso. Tivemos esses dados definidos, portanto, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que diz a lei, doutor? Bom, vamos lá. É um excelente tema, tá? Parece um pouco razoável, né, em termos de conteúdo, mas na verdade é uma temática extremamente profunda, tá? Ainda mais quando a gente tem a possibilidade de relacionar a Lei Geral de Proteção de Dados com a realidade do direito do trabalho. Mas, em regra, a lei traduz aqui, e ela faz de uma forma bem objetiva, o que seriam esses dados pessoais, né, tratados por hora, às vezes, como sensíveis e que, em princípio, não poderiam ser divulgados. Então, nós temos ali, no artigo 5º, inciso 2º da LGPD, algo como filiação ao sindicato, questões vinculadas à origem racial, questões de convicção religiosa, opinião política. Isso, por si só, o que a lei prevê é que não poderia, de uma maneira geral, ser divulgado, tá? Mas é bem importante frisar que isso é uma leitura bem fria da lei, tá? A própria jurisprudência, o TST, seja lá em Vitória ou em outros tribunais pelo nosso país aqui, tende a aplicar de forma casuística, ou seja, né, caso a caso, o que se pode de fato divulgar ou não. E esse caso aqui em análise é um excelente exemplo, porque nós temos em princípio, numa primeira análise, algo que poderia ser sensível, né, ou melhor, que seria comum, mas que foi tratado como sensível. Ou seja, isso tudo nos remete ali, e não num passado muito distante, quando também tive a oportunidade de falar um pouco sobre o tema, sobre aquele dever geral de cautela. Eu acho que para os nossos ouvintes essa é a grande palavra que pode nos auxiliar a entender essa questão aqui, o que pode ou não ser divulgado. E tudo isso sempre com aquele ar de cautela, que vai traduzir nada mais, nada menos do que os 3 principais princípios que tem lá na LGPD, tá? Que seriam os princípios da finalidade, o princípio da necessidade e o da transparência. Então, assim, de uma maneira muito rápida, para tentar esclarecer aqui ao nosso ouvinte, o que seriam esses princípios? A finalidade, como o próprio nome diz, né, a que se destina a divulgação desses dados do trabalhador. Qual é a finalidade, né? Qual é o intuito? O segundo, em relação à necessidade, haveria ou não um outro meio, então, de poder esclarecer aquilo que está sendo discutido? É realmente necessário divulgar essas informações do trabalhador? E, por fim, a transparência. A quem ela consegue atingir, não é isso?
fica realmente adstrito ao trabalhador ou essa transparência pode chegar a toda e qualquer pessoa, né? Então, assim, são essas as informações que a gente precisa observar quando fala de geral de proteção de dados e de dados sensíveis, né? Quando se pode ou não divulgar essas informações que, em princípio, são de cada um de nós, né? Afinal, são dados pessoais. Doutor Tiago, inclusive a lei, ela do artigo 5º, a LGPD, ela trata justamente da própria definição do que seriam dados pessoais sensíveis. Aí o leque é um pouco até amplo, de certa forma, no sentido que ele trata desde a questão de origem racial ou étnica, até dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Há uma definição clara na LGPD com relação a esse tipo de dado. Exato, mas vejamos, é necessário de novo, e aqui com perdão na repetição, o poder de cautela. E vou tentar traduzir isso de uma forma bem exemplificativa, tá? Imagine que ali nesse mesmo artigo 5º que ainda há pouco citamos, fale da impossibilidade de divulgar dados bancários. Afinal de contas, é um dado extremamente sensível, pertencente a um único indivíduo, e pelo menos ali na realidade laboral não me parece razoável, e nem tem porquê atitude de finalidade, esse dado vir a público, né, seja por meio de uma ação judicial ou em relação à propagação em outros meios. Porém, se a gente sai dessa objetividade da lei e passa a analisar caso a caso, e, por exemplo, talvez ilustrar como se fosse uma pessoa demitida por justa causa, por em tese desviar recursos de uma determinada empresa, me parece, então, que esse dado, que em princípio seria sensível, poderia sim ser divulgado, ou seja, poderíamos ter aquela figura comum que nós temos aqui de quebra de sigilo bancário, ou seja, adentrar as finanças de um determinado trabalhador com a finalidade de verificar se houve ou não um desvio de conduta, ou seja, se houve um desvio de recursos. Ou seja, essa objetividade que a lei trata como dados sensíveis e que em um primeiro momento não poderia ser divulgada a todo e qualquer custo, ela sim comporta exceções, tá? A depender da situação, nós podemos ter uma avaliação do magistrado em que, para uma determinada finalidade, possa alcançar a devida prestação jurisdicional. Ou seja, se você precisa e só há aquele meio, aquele recurso disponível para poder entender o que de fato aconteceu numa relação de trabalho, essa situação prevista na LGPD ela pode sim ser excetuada, tá? Então, ainda que tenha lá esse regramento, ao nosso ouvinte é sempre um sinal de atenção e alerta, tá? Não é uma regra absoluta. Ela pode sim, a depender da situação, ser quebrada e se tornar uma exceção para fins de avaliação e até mesmo da divulgação, que é o que trata aqui nessa decisão da 15ª Vara do Trabalho de Vitória. Inclusive, doutor Tiago, a sentença ela não acatou um argumento que foi apresentado por parte do órgão gestor, afirmando que os dados que teriam sido vazados seriam dados comuns. Mas acontece que houve justamente o rebate dessa argumentação, havia informações sobre afastamento de INSS, filiação de sindicato, e inclusive informações que foram confessadas como sensíveis pela própria gestora. Aqui caberia aquela frase, eu tomo muito cuidado com essa questão de frase previamente elaborada, mas aquela história do cada caso é um caso. Na verdade, é exatamente a cautela que tem que ser tomada. Esse argumento ele poderia eventualmente ser recebido, dependendo exatamente do tipo de dados e da situação concreta que se apresentasse no caso. Correto, essa observação é extremamente importante e faz todo sentido para essa nossa conversa aqui. Em um primeiro momento, esses dados não poderiam ser divulgados, né? Mas além daqueles 3 princípios que nós conversamos ainda há pouco, existe um outro que está diretamente ligado a essa questão, que seria o princípio da minimização. Ou seja, uma vez que há a possibilidade de divulgação desses dados, ele deve ser feito da forma mais breve possível, ou seja, de uma forma mínima, ou seja, destinando-se exclusivamente à resolução de um determinado conflito. Quando você, então, traz informações de que foi divulgado questões vinculadas ao INSS, afastamentos médicos, ou até mesmo filiação sindical, que no caso ocorreu, me parece que dentro de uma relação trabalhista, né, e de uma ação judicial, como foi o caso aqui, extrapolaria muito, né? E aqui vale também um outro esclarecimento, tá? Qual é o grande problema? Porque a divulgação por si só, né, como falávamos aqui, nessa era moderna, em que a informação vale muito e que ela está à disposição de toda e qualquer pessoa, a divulgação por si só não me parece, né, nessa era digital, um problema em si. Afinal de contas,
Hoje, né, existem várias formas, sejam elas lícitas ou ilícitas, de acesso a esses conteúdos. Agora, o problema é a forma e aquilo que pode ser atingido o trabalhador com essa divulgação. E aí temos aqui aquela figura do dano presumido, né? Ou seja, a divulgação por si só não é um problema, esse é o ponto, mas a forma com que isso pode ocasionar possíveis problemas ao trabalhador, ou seja, essa exposição, isso é suscetível de causar algum tipo de dano à imagem, à honra, ao trabalhador? Talvez. Então, esse dano presumido é o que acaba gerando ali uma real impossibilidade de divulgação desses dados que ora são tratados como comuns e ora são tratados como sensíveis. Enfim, respondendo a sua pergunta, cada caso, e aí, por mais que isso talvez não represente uma sensação de segurança jurídica, mas, por vezes, cada caso é um caso, e a gente avalia isso com todas as aspas e asteriscos possíveis, para falar se todo dado e qualquer vinculado à saúde do trabalhador é sensível ou não, todo e qualquer dado vinculado a questões bancárias é sensível ou não. De fato, não é uma máxima que a gente pode utilizar, porque a depender da situação, a gente pode tornar dessa regra uma exceção e poder fazer divulgação para um fim maior, né? Ou seja, para poder resolver uma questão trabalhista ali em que se postula uma rescisão indireta, uma quebra de fidúcia, enfim, um abandono de emprego, entre outras coisas mais. Doutor Tiago, uma última pergunta. Há uma discussão sempre que se fala a respeito de indenização, particularmente quando se trata de danos morais. Aqui no caso foi estipulado um valor de R$15 mil por danos morais a esses 4 trabalhadores. É possível se falar alguma coisa a respeito dessas quantias que são estipuladas? Porque muitas vezes se diz que a justiça brasileira, ela às vezes acaba dando benefícios, dando direito a um determinado pagamento de indenização que estaria abaixo do que poderia ser eventualmente. Podemos falar alguma coisa sobre isso? É possível se mensurar ou esse é um terreno muito pantanoso ainda dentro das discussões? É uma excelente colocação. Desde 2017 nós temos ali a possibilidade de trabalhar esse assunto de uma maneira mais clara, tal qual estamos falando aqui do artigo 5º, inciso 2 da LGPD, que foi inserido no artigo 223G, né, que traz ali a quantificação, ou pelo menos uma ideia mais próxima em termos numéricos, daquilo que seria o dano moral. Então, a CLT, desde essa época daquilo que chamamos de reforma trabalhista, em 2017, tentou parametrizar. Então, tivemos ali danos de cunho leve, ofensas de natureza moderada, de forma grave ou gravíssima. E isso são balizadores para poder falar que essas ofensas ou esses danos às imagens, que poderia gerar o famigerado dano moral, como é colocado, né, de forma costumeira, em termos quantitativos, ou seja, 5 vezes o valor do último salário do trabalhador, 10 vezes o salário do último trabalhador, e assim de forma gradativa, a depender da proporcionalidade, um dano leve, um dano grave, um dano gravíssimo e assim sucessivamente. Agora, ocorre que na prática, por ser algo tão subjetivo, o próprio TST e a Justiça do Trabalho como um todo acaba afastando um pouco essa tipificação nesse artigo da CLT, porque como bem utilizado é sim um terreno pantanoso, tá? É difícil você, para um mesmo caso, dizer que essa ofensa é grave e um trabalhador tem ali como a título de reparação apenas 5 vezes o valor do seu último salário, né? Nós temos um país nosso que talvez não remunere adequadamente os nossos trabalhadores. Então, talvez para um profissional que ganhe um salário mínimo, 5 vezes o salário dele não seja algo que de fato vá compensar aquele dano sofrido, né? Então, por isso que muitas das vezes o TST acaba inobservando essa literatura que de fato existe para poder aclarar um pouco a questão do dano e quanto ele deve ser, mas ele foge com o intuito de poder dar uma melhor prestação jurisdicional, ou seja, dar uma decisão mais adequada, mais pertinente àquele dano, àquele impasse que o trabalhador sofreu. Então, de novo, a gente volta àquela máxima do caso a caso. Não nos traduz, mais uma vez, uma sensação clara de segurança jurídica, mas sempre em confronto para tentar deixar a prestação jurisdicional mais adequada, mais próxima da realidade que foi ali tratado numa ação judicial, tá? Então, há uma ambiguidade. Se eu pudesse concluir, seria dessa forma. Nós temos, sim, uma literatura que é clara, falando em termos de valores, mas, ao mesmo passo, foge-se dela porque é difícil mensurar, né, o dano que uma pessoa sofre, uma vez que, para mim, uma mesma situação pode ser passível de reparação e, para um outro trabalhador, passar pela mesma situação
não tenha lhe sido algo tão penoso ao ponto de ter uma reparação na mesma proporção. Conversamos agora com o Dr. Tiago Kunert, advogado especialista em direito trabalhista, a respeito de uma decisão da 15ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, que condenou uma gestora de mão de obra portuária a pagar R$15 mil por danos morais a 4 trabalhadores que sofreram exposição de dados pessoais sensíveis, incluindo informações laborais, bancárias e de saúde. Dr. Tiago Kunert, mais uma vez obrigado, como sempre, pela participação conosco aqui no Revista Justiça. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Muito bom dia, agora são 8h33. Intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora às 8h39. Você pode acompanhar o Revista Justiça, anote aí, em 104,7 FM ou ainda pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília e em torno. Você acompanha a nossa transmissão também pelo aplicativo TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. As imagens do nosso programa estão disponíveis por lá. O nosso site é o radioitvjustiça.jus.br e o nosso canal no YouTube, outra opção, é o Rádio e TV Justiça. Você pode participar também pelo WhatsApp, nos mande uma dúvida ou sugestão pelo número, anote aí, 61999758140. Eu repito, 61999758140. Agora são 8h40. Justiça climática é justiça social. Com o aquecimento global, a urbanização e as perdas de água nas redes devem elevar a demanda do produto em quase 60% e agravar a escassez, sobretudo nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país, pelos próximos anos. Os dados são do Instituto Trata Brasil. Segundo o levantamento, a demanda por água tratada no país deve crescer 59,3% nas próximas 2 décadas, impulsionada pela elevação das temperaturas, pela expansão das cidades e pelo avanço econômico. Sobre este estudo, acompanhe a entrevista feita pelo jornalista da Rádio Justiça, Neto Costa. O Brasil pode viver uma nova era de racionamentos de água até 2050. Em média, o país enfrentaria 12 dias de interrupção no abastecimento por ano, mas em regiões mais secas, como o Nordeste e o Centro-Oeste, o número pode ultrapassar 30 dias. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Cibele Della Armelina, especialista em direito ambiental. Doutora Cibele, obrigado por atender a Rádio Justiça. Boa tarde, Neto. O prazer é meu. Obrigada aos ouvintes da Rádio Justiça. Doutora Cibele, a estimativa está no estudo Demanda Futura por Água em 2050, Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o levantamento, a demanda por água tratada no país deve crescer mais de 59% nas próximas 2 décadas, impulsionada pela elevação das temperaturas, pela expansão das cidades e pelo avanço econômico. Como a senhora avalia esse alerta, hein, doutora Cibele? É um alerta para toda a sociedade, né, que deve levar em consideração não somente o fato de que a água potável é um recurso finito e toda a sociedade civil deve trabalhar em prol disso e fiscalizar as políticas públicas aplicadas pelo Estado. O COP30 está aí, lá estão sendo discutidas algumas questões, inclusive as questões de natureza hídrica. Tivemos uma grata surpresa em estudos científicos nos últimos 2 meses que verificou que a Antártida voltou a produzir, vamos dizer assim, gelo, e parece-me que esse aquecimento retrocedeu um pouco, o que não faz com que a situação não seja alarmante, porque, como o próprio estudo diz, o êxodo rural, a melhoria de qualidade de vida, necessariamente faz com que o aumento da demanda de água se multiplique, né, triplique muitas vezes,
Então, a gente vai desde a política pública de abastecimento, o nosso saneamento ainda é muito precário, se a gente considerar o Brasil como um todo, até o desperdício, até na ponta da lança. Então, assim, é preocupante, a gente tem que pensar. Tivemos uma crise hídrica aqui em Brasília há cerca de 9 anos, que não foi fácil. São Paulo também passou por isso, o Rio passa por isso diuturnamente. Então, o estudo ele é um alerta e a gente tem que levá-lo em conta para os próximos anos, com certeza. Ou seja, o desafio de gestão da água, né? Nas próximas décadas, né? Ele é importante, já que ainda há uma perda de água na rede de distribuição, água tratada, né? Que chega a 4 litros em cada 10 litros de perda, né? Ou seja, um número muito elevado, né? Que faz com que seja necessário transformar, então, a gestão da água em um dos maiores desafios do país? Com certeza, se você considerar isso, é 40% da produção. A gente não pode trabalhar com quase metade da água produzida, e quando a gente diz produzida, limpa para uso, sendo jogada literalmente pelo ralo. Os dados reforçam a urgência de agir agora, né, na redução de perdas e no planejamento do uso sustentável da água, sob pena de que regiões já vulneráveis possam enfrentar escassez prolongada, com impactos severos na saúde e na qualidade de vida. Com certeza, Neto, com certeza. Mas é claro, a gente não está tirando nem a responsabilidade do Estado enquanto gestor desse recurso natural, como também não está tirando a responsabilidade da população, porque cada um de olho na sua torneira tem que fazer esse trabalho. De qualquer sorte, do ponto de vista científico, a gente vê muitos avanços nos estudos. Como eu disse, o aquecimento global retrocedeu, isso é uma excelente notícia, o que não quer dizer que as pessoas possam ficar confortáveis em relação ao uso da água. Atualmente, 40,3% da água tratada no país não chega às torneiras, né? É desperdiçada por vazamentos, ligações clandestinas, falhas operacionais. A senhora bem lembrou, 40%, né? Isso representa 7 bilhões de metros cúbicos perdidos por ano, suficiente para cobrir a demanda adicional prevista até 2050. Caso o país consiga reduzir as perdas para 25%, como prevê o Plano Nacional de Saneamento, ainda assim a produção necessária de água tratada seria bem elevada, né? Esse desperdício cairia em 2 bilhões de metros cúbicos, diminuindo a pressão sobre rios, aquíferos e reservatórios. Ou seja, é preciso realmente acabar com o desperdício, né, doutora Cibele? Sim. Não, é determinante. Se o desperdício terminar, nós temos aí 40% de água a mais nas torneiras. Na sua opinião, o país ainda pode evitar um cenário de escassez crítica, desde que priorize investimentos em eficiência e gestão integrada dos recursos hídricos? Com certeza. A eficiência, gestão e educação do brasileiro, que está faltando também, né? Como eu disse, é desde do abastecimento e distribuição até o uso vamos dizer assim, pelo consumidor final. É um assinte que o Brasil enfrenta escassez hídrica, tendo aí as maiores bacias hídricas de água doce do mundo, né? Pois é, a questão também do saneamento básico. Na sua opinião, a universalização do abastecimento de água e do tratamento de esgoto pode influenciar nesse quadro aí do desperdício, no quadro de evitar a escassez hídrica, hein, doutora Cibele? Pode influenciar, sim, com certeza. Não sei se você se recorda na pandemia que a gente tinha orientação de lavar as mãos, né? Muita gente de classes baixas não tinha como lavar a mão, porque não tinha água. Isso é verdade. Realmente a pandemia para aquelas populações mais vulneráveis, né, sofreram bastante, né? Ou seja, quando você tem um saneamento básico, aí também aumenta, de certa forma, a conscientização da população para o uso correto da água. A ideia da universalização é essa, né? A gente quer que até 2033, 99% dos brasileiros tenham água tratada, né? Vamos torcer para essa meta se cumprir. Sobre um estudo do Instituto Trata Brasil que mostra que o aquecimento global, o aumento da demanda, agravam o risco de escassez hídricas no país.
indicando que pode haver 12 dias de racionamento de água por ano até 2050 no Brasil, tivemos a satisfação de conversar com a advogada Cibele Della Armelina, especialista em direito ambiental. Doutora Cibele, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada pela oportunidade, Neto. Obrigada e boa tarde a todos os ouvintes. 8h48. Justiça climática é justiça social. Repetindo, agora 8h48, como sabemos, estamos acompanhando a realização da chamada COP30 durante toda essa semana. É o segundo dia hoje da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E nós estamos aqui com a presença da repórter Fernanda Porto, que está acompanhando, trazendo mais detalhes ao vivo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos os ouvintes ligados aqui no Revista Justiça. Pois é, segundo dia da COP30. Esta conferência que vai até o dia 21 de novembro, como a gente sabe, acontece na cidade de Belém, no estado do Pará, e coloca o Brasil no centro das discussões globais sobre meio ambiente, biodiversidade e justiça climática. Relembrando, reforçando que é a primeira vez que o Brasil cedia este evento. Então, no contexto da justiça, o Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, tem, por meio de inúmeras decisões, desempenhado um papel preponderante, ou seja, um papel muito efetivo na garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e na concretização do dever do poder público e de toda a coletividade de assegurar a defesa e a preservação. Então, ao determinar que o Estado cumpra as obrigações ambientais estabelecidas na Constituição Federal e em tratados internacionais assinados pelo Brasil, o Supremo Tribunal Federal fortalece, então, a confiança internacional no compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Então, entre várias decisões, nós temos aí biomas e políticas públicas. O Supremo tem reconhecido a responsabilidade dos governos, tanto na esfera federal, tanto nas esferas estaduais e municipais, na proteção de biomas. Então, uma decisão é relativa à arguição de descumprimento de preceito fundamental número 760 e também na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 54, em que o STF determinou que a União adote medidas efetivas para reduzir o desmatamento na Amazônia. Essa decisão teve muita repercussão no ano passado e este ano, afinal de contas, nós estamos falando aí de uma área de interesse global, né? E o Pantanal também está neste foco, tem uma outra ação que trata especificamente sobre a questão de proteção ao Pantanal. Todas são de relatoria do ministro Flávio Dino. Também tem outras decisões relacionadas aos povos originários. Uma decisão específica que o Supremo validou a demarcação contínua de terra indígena Raposa Serra do Sol, isso em Roraima, e reconheceu a compatibilidade entre terras indígenas e as práticas culturais e proteção ambiental. Então, todas essas decisões ganham destaque ainda mais durante este evento da COP30, porque o Supremo Tribunal Federal está levando tudo isso para fomentar, para endossar as discussões que estão sendo realizadas nesta COP30. E reforçando que dia 13, próxima quinta-feira, será o Dia da Justiça na COP30. A iniciativa reunirá representantes do STF, do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais Superiores e de Cortes Constitucionais de diversos países. O objetivo é discutir os desafios da justiça climática e a proteção dos direitos humanos diante das mudanças do clima em todo o mundo. Então, reforçando, Cadu, o Supremo está aí desempenhando um ótimo papel e justiça climática é justiça social. Justiça climática é justiça social. E agora nós vamos para o nosso Giro de Notícias. Revista Justiça. Giro de Notícias.
E nós começamos o giro de informações do Poder Judiciário brasileiro com notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre o julgamento do Núcleo 3, acusado de golpe de Estado. E nós vamos conversar agora com quem? Fernanda Portolá. Fernanda, há quanto tempo? Isso aí, Cadu. Vamos continuar a nossa dobradinha aqui. Falei da COP30 e agora falando dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, porque apesar deste evento mundial que o Brasil cedia, os trabalhos no Supremo Tribunal Federal continuam. Um julgamento importante, aguardado, como você disse, do Núcleo 3 acusado de golpe de Estado. Esse núcleo é composto por 10 réus, que são 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. Eles são acusados de atacar o sistema eleitoral e criar condições para a ruptura institucional. Então, os réus respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação de organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O presidente da primeira turma do Supremo, que é o ministro Flávio Dino, ele agendou para essa terça-feira, dia 11 de novembro, o início do julgamento. Mas também foram marcadas sessões extras, como a gente sabe que necessita, né, Cadu? Então, foram reservados os dias 12, 18 e 19 de novembro para, enfim, o trâmite, o andamento desse julgamento e conclusão no dia 19. Então, assim como o Núcleo 1, que já foi julgado pelo Supremo, este julgamento também segue o rito estabelecido no regimento interno do Supremo. Primeiro é feita a abertura pelo presidente da turma, o ministro Flávio Dino. Na sequência, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, faz a leitura do relatório. Então, se manifesta o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é responsável pela acusação. E aí, então, as defesas de cada réu, em ordem alfabética, terá até 1 hora para apresentar os argumentos contra as acusações, pedindo então a absolvição. E só depois que o colegiado da primeira turma comece então a votar para condenar ou absolver os 10 réus. Cada um vai ser analisado individualmente, e assim, mas durante o julgamento, né, cada caso sendo analisado ponto a ponto, e relembrando que a sessão começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, qualquer momento aqui a gente pode já passar esse sinal para ser transmitido aí ao vivo. É só ficar de olho aqui na Rádio TV Justiça, que nós vamos transmitir o julgamento ao vivo, e quem quiser acompanhar pela internet é só acessar o aplicativo TV Justiça Mais ou acessar os canais oficiais, né, da TV Justiça e da Rádio Justiça no YouTube ou do STF no YouTube, Cadu. E lembrando que, como nós teremos a transmissão, então nós ficamos adaptados à nossa programação em relação exatamente a essa transmissão. Então não teremos, por exemplo, a nossa entrevista, o nosso debate do Revista Justiça a partir das 9 horas, porque teremos a transmissão e também a questão dos intervalos que eventualmente possam acontecer. Em princípio, ficaremos a postos. A qualquer momento a Fernanda pode voltar, considerando-se até intervalos da própria sessão de julgamentos, o próprio horário do Jornal da Justiça, que normalmente começa meio-dia. A gente vai acompanhando. O importante é o foco justamente que teremos nesse julgamento da AP 2696. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Ela continua acompanhando e nós estamos a postos aqui com relação a esse julgamento, essas questões adaptadas à nossa programação. E a gente confere ao vivo agora informações do STJ. Prazo para regulamentação do cultivo medicinal da cannabis é prorrogado até 31 de março. Quem fala com a gente é o repórter Tiago Gomide. Bom dia, Tiago. Olá, Cadu, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Cadu, a primeira sessão aqui do STJ prorrogou até 31 de março do ano que vem o prazo para que a União regulamente o plantio de cannabis industrial com fins medicinais e farmacêuticos. A decisão homologou um novo plano de ação e determinou que a União e a Anvisa informem o cumprimento de cada etapa em até 5 dias após a conclusão. O prazo original, definido no incidente de assunção de competência 16, era 19 de maio desse ano, quando o STJ reconheceu a possibilidade jurídica de autorizar o cultivo e a comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas. Posteriormente, o prazo foi prorrogado para 30 de setembro e diante da complexidade desse tema e das ações ainda pendentes. Nesse novo pedido, a União e a Anvisa informaram que 5 das 9 ações previstas já foram cumpridas, enquanto as demais dependem da participação de vários órgãos e setores.
A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que houve avanços significativos, como a definição de requisitos para importação de sementes e registro de produtores. A ministra ressaltou que não há indícios de má-fé das requerentes e reconheceu a atuação diligente diante das dificuldades enfrentadas. As etapas finais, segundo ela, são mais complexas e envolvem a participação social e entidades técnicas especializadas. Por se tratar aí de um processo estrutural que exige medidas graduais e coordenadas, o colegiado considerou razoável estender esse prazo para o ano que vem, garantindo o cumprimento completo e efetivo da decisão judicial. É com você, Cadu. Obrigado, Tiago. Agora são 8 horas e 57 minutos. Vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. A empresa é condenada por acidente com um mecânico em desvio de função. Informações ao vivo com a repórter Samanta Flor. Bom dia, Samanta. Bom dia, Cadu e ouvintes. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa Patos Manutenções e Serviços de Minas Gerais a indenizar um mecânico que sofreu um grave acidente de trabalho enquanto dirigia um caminhão da empregadora. O caso aconteceu em 2018, quando o veículo conduzido pelo trabalhador tombou na BR-262. O mecânico disse que não era contratado para dirigir caminhões. Após o acidente, ele ficou 3 anos afastado pelo INSS. A empresa alegou que o empregado era habilitado para dirigir e que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva dele. Para o juízo de primeiro grau, o desvio de função não retira a responsabilidade do mecânico pelo acidente. A decisão aponta que o contrato não previa proibição de dirigir e que cumpre a cada um assumir responsabilidade por seus atos e equívocos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a sentença. O caso chegou ao TST. A relatora na terceira turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, destacou que o trabalhador foi colocado para exercer uma função diferente da contratada, o que o expôs a risco e contribuiu diretamente para o acidente. Com isso, o tribunal reconheceu a responsabilidade da empresa e determinou o retorno do processo à primeira instância para o julgamento dos pedidos do empregado. A decisão foi unânime. Volto com você, Cadu. Obrigado, Samanta. E nós encerramos o nosso Revista Justiça por aqui. Você fica agora com a transmissão do julgamento da ação penal 2696. Um bom dia. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.